Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindo a esta que é a nossa nona lição, aqui daquele que é o programa do diplomata e do jurista estudante de topo. Falámos já aqui de vários temas que têm essencialmente a ver com a vossa percepção da realidade por um lado e por outro lado da realidade externa, entenda-se, da sua complexidade, ao fim e ao cabo das culturas e dos diferentes valores que existem na sociedade, mas também daqueles que são os vossos valores autênticos, daquilo que vem da vossa essência, daquilo que vem da vossa criatividade interna e a capacidade de conjugar as duas realidades, ou seja, de vocês afirmarem a vossa voz no mundo, sendo também capazes de perceber a voz dos outros, ou seja, um reconhecimento dos outros ou reconhecimento dos outros no coletivo. A universidade tem muito a ver com isto, tem a ver com reconhecer diferentes culturas, diferentes percepções, diferentes identidades e manter esse respeito. Essa mesma igualdade, liberdade e fraternidade entre valores que é tão importante e decisiva para que possamos ter valores verdadeiramente democráticos e integrativos. E é sobretudo sobre essa perspectiva que eu falo aqui também de redefinir a nossa vida e reclamar o nosso poder, o verdadeiro poder que vem da liberdade, que vem da minha capacidade de perceber que a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro e que o poder tem que ser necessariamente partilhado entre nós. Portanto, explorar a independência, o poder pessoal e a humildade como caminho para uma vida autêntica e significativa. Ou seja, percebermos que efetivamente quando relativizamos e ao mesmo tempo valorizamos aquilo que é a diferença, relativizamos o nosso ego e valorizamos aquilo que é a nossa essência e conseguimos perceber que através desse processo também valorizamos a essência dos outros e que todos temos o nosso espaço e que todos temos os nossos valores, a nossa cultura e aquilo que é, digamos assim, a nossa pedra toque neste mundo, podemos efetivamente construir aqui parcerias que são, digo eu, de futuro e que nos podem fazer evoluir enquanto pessoas e seres humanos. E é sobretudo sobre isso que eu hoje venho aqui falar também, mais uma vez, acerca destas redefinições de verdadeiro poder, do poder pessoal, daquele que parte da nossa liberdade e que é-nos tão caro. Então, o que significa redefinir a vida e reclamar o poder? Essencialmente, esta ideia de redefinir a vida e reclamar poder tem essencialmente aqui a ver com a capacidade que nós temos de desenvolver o nosso poder pessoal sem depender de estruturas externas. Ou seja, independentemente das culturas, independentemente das relações de poder, nós temos a nossa própria forma de ver e estar. E isto faz com que nós percebamos claramente aquilo que são, lá está, as leis naturais daquilo que são as leis positivas, aquilo que são os costumes da nossa sociedade, daquilo que são princípios e valores que são universais e que sempre e em todas as eras e épocas continuam a ser considerados e que são, diria eu, imutáveis, imperecíveis e que na verdade todos devemos respeitar. E ao perceber essa diferença, essa escala de valores, também conseguimos perceber a tal bolha ou bolhas em que vivemos. E percebemos também aí a complexidade da sociedade em que vivemos hoje, ou atualmente, ou diariamente, que tem muito que ver aqui com a existência, por um lado, de um tecnofeudalismo e, por outro lado, de uma algoritmocracia, ou seja, um poder do algoritmo que substituiu a democracia, ou seja, o poder do povo. O poder do povo é substituído pelo poder do algoritmo em termos de estrutura de poder e ao mesmo tempo temos efetivamente aqui o aparecimento ou reaparecimento de um feudalismo tecnológico ou ligado às tecnologias, em que não detemos verdadeiramente a propriedade intelectual. Essa propriedade está-nos sonegada, podemos perdê-la a qualquer momento, como este canal, por exemplo. Eu estou aqui hoje a falar convosco, mas isto é apenas um meio. Eu posso perder tudo o que aqui tenho, não depende de mim, depende da plataforma do YouTube. E, na verdade, a partir daí nós percebemos a relatividade daquilo que é a propriedade, o poder, enfim, uma série de realidades que são próprias dos dias de hoje. E, longe de estar aqui a criticar o que quer que seja, estou apenas a dizer como é que as coisas funcionam, para nós também percebermos como é que nos podemos relacionar e perceber, no fundo, que ideias de justiça, de dar a cada um o que é seu e, no fundo, de uma capacidade de ver o outro, que é cada vez mais diplomática, cada vez mais soft power do que hard power. Porque o hard power, verdadeiramente, nós não o detemos. E quem detém o hard power acaba por também, para não se destruir ou não destruir o outro, acabar por ter uma diplomacia. Vemos isso nas grandes questões internacionais. As grandes potências, todas elas entre si, acabam por se acomodar por soft power e evitam
exceções, se calhar, à guerra da Ucrânia, algumas guerras que estão a acontecer, mas também elas são chamadas proxy wars, são guerras por procuração, porque verdadeiramente as potências que ali estão a combater evitam elas próprias diretamente combater-se entre si. E isto vale para tudo um pouco na vida, não é? Ou seja, nós hoje em dia vivemos num mundo que é muito mais virtual do que real. E esta dimensão do virtual, e que poderá, inclusivamente, de um ponto de vista dos empregos, vir criar uma revolução que levará à extinção de empregos e à criação de outros, em que nós temos que saber aproveitar a tecnologia, a inteligência artificial, ou seja, tudo aquilo que também são ferramentas que estão à nossa livre disposição. Então, desenvolver o poder pessoal, sem depender de estruturas externas, também é isto. Saber que, apesar de eu ter aqui instrumentos fantásticos, é sobretudo a partir de mim e do meu interior que saem as ideias. E as ideias são minhas, vêm do meu poder pessoal. Depois, fugir das cadeias de poder e da necessidade de aprovação, outro aspecto importante. Para mim é mais importante a minha coerência com aquilo que é o meu projeto e o meu ideal e o meu pensamento do que propriamente se gostam ou não gostam de mim. Eu não vou mudar a minha maneira de ser só porque todas as pessoas à minha volta acham que é bonito, não é? Isto tem tudo a ver, por exemplo, com as dependências, os vícios. As pessoas muitas vezes vão atrás daquilo que os outros dizem e perdem a sua própria essência e a sua própria direção. Ser interessante para si próprio e não para os outros, este é um aspecto também importante, a pessoa gostar de si, não ter lá um buraco interno, agir com humildade, ética e senso comum para atingir os seus objetivos. Tudo isto é importante para, no fundo, redefinir a vida e reclamar poder para si próprio. Depois, as teorias relacionadas. Michel Foucault, Poder como Prática nas Relações Cotidianas. Deci Ryan, Teoria da Autodeterminação, Autonomia e Motivação Intrínseca. Pierre Bourdieu, Capital Social versus Poder Autêntico. E Kohlberg, Desenvolvimento Moral baseado na Inteligência Emocional. Ainda Greenleaf, que vem aqui com a questão da liderança servidora, baseada na humildade, ou seja, aquela ideia que nos vem também da clínica, que verdadeira liderança começa por servir o outro, por estar ao serviço do outro, por entregar ao outro mais do que colher. Os givers e os takers, é muito mais importante dar, é muito mais importante ser criativo, ir buscar a sua própria energia interior e entregar ao outro, e ao fazer desta maneira acaba por ser uma liderança servidora, lidera, leva os outros também a fazer e desenvolver as suas potencialidades, mas a partir de um dar a conhecer um conjunto de princípios e valores que ajudam, e também reconhecendo humildemente as suas limitações, as suas incapacidades, as suas dificuldades, e portanto é uma liderança servidora baseada na humildade, é aquilo que se quer, e é o que Greenleaf também nos entrega enquanto teoria, e Aristóteles, que fala do autoconhecimento como chave da virtude pessoal e do poder pessoal. Ou seja, virtude e poder pessoal estão muitas vezes ligados ao nosso autoconhecimento. Daí o tal princípio, homem, conhece-te a ti mesmo, ser capaz de se olhar para dentro. Isto, aliás, já vinha de Sócrates, já vinha de todas as de toda a filosofia grega anterior a Aristóteles, mas em Aristóteles o autoconhecimento ganha uma expressão maior, porque ele vai mais fundo, aprofunda, digamos assim, as questões de virtude e poder pessoal e a sua interligação e interconexão. Depois, aqui poder pessoal e autossuficiência, há aqui um exercício. Este exercício consiste em 3 perguntas e depois uma reflexão e registro dessas respostas. E, no fundo, as perguntas que estão aqui é onde é que eu busco o poder na minha vida, se é que eu busco poder enquanto controle sobre mim mesmo, sobre as minhas ações, sobre aquilo onde eu quero chegar. Então é muito este poder pessoal e autossuficiência. Mais do que um poder de influência, estamos aqui a falar de um poder de controle sobre si próprio para atingir objetivos, para atingir, digamos, metas que são definidas a partir da nossa própria essência. Estou focado em controlar e crescer pessoalmente? Esta é outra pergunta. Como é que as expectativas externas afetam as minhas decisões? Se é que afetam, se é que não afetam, e como é que isso acontece? Portanto, no fundo, fazer uma reflexão, registar as respostas e, no fundo, ter aqui também um momento de exercício para trabalhar o poder pessoal e a autossuficiência e perceber em que ponto é que estamos, não só do poder na vida, do foco e também das expectativas, ok? Exercício 2. Objetivos pessoais e hobbies. Aqui muda um bocadinho o foco. Já não estou tão centrado naquilo que é o meu objetivo e fim de vida, mas aquilo que eu faço quando estou a descansar. Ou seja, quando eu não estou a pretender atingir
objetivos, mas quando estou a desenvolver atividades lúdicas, ou seja, momentos de pausa, momentos em que eu estou de alguma forma a descansar ou a recriar-me. O que é que eu faço nesses momentos? Que hobbies é que eu tenho? Que objetivos é que eu acabo por desenvolver quando o estou a fazer? E, no fundo, estes hobbies e estes objetivos secundários, como é que os posso tornar centrais sem buscar validação externa? Ou seja, no fundo, o que é que eu tenho que fazer para que eles sejam importantes para mim, não com o objetivo de validação externa, mas sim com o objetivo de fazer algo que para mim é importante. E depois criar um plano de ação para incorporar isto numa rotina que se possa estabelecer. Ou seja, no fundo, também aqui, tal como se faz com o objetivo principal, relativamente aos hobbies, ir estabelecendo aqui um conjunto de metas e objetivos dentro de uma rotina prática de trabalho. Depois, desenvolver a humildade, que aparece aqui também como um aspecto absolutamente essencial. Temos o trabalho, temos os hobbies e agora temos também a questão da humildade, não é? Portanto, basicamente aqui duas perguntas essenciais que você pode e deve fazer a si próprio neste contexto de desenvolvimento de humildade. Primeira, como posso praticar mais humildade nas minhas relações? Ou seja, eu olhar para dentro e ver em que é que eu posso melhorar para praticar mais humildade nas minhas relações. Uma segunda pergunta, que atitudes são mais autênticas e quais é que são as atitudes autênticas e quais é que são as baseadas em agradar, não é? Que atitudes são autênticas e não baseadas em agradar e aquelas que são falsas ou, no fundo, fabricadas para atingir o objetivo da validação, não é? Portanto, distinguir essas duas atitudes e perceber quais delas é que isso acontece, se é que isso acontece. E depois listar formas práticas de agir com mais autenticidade. Face às minhas respostas, eu depois listo formas práticas de agir com mais autenticidade. Este é o terceiro exercício para desenvolver humildade. Finalmente, em conclusão, incorporar uma nova rotina. No fundo, redefinir que a vida é focar no autoconhecimento e no poder interior, praticar estes exercícios por 15 dias, depois mais 15 e outros 15, de forma a fazer isto por 2 vezes, num total de 90 dias, registar a sua evolução durante esses 90 dias. Criar hábitos, incorporar na sua vibração e viver com mais autenticidade. No fundo é isto que aqui se pretende, ou seja, criar hábitos, incorporar vibrações, vibrar com mais autenticidade através de uma prática constante e definida, neste caso, para redefinir a vida, focando o autoconhecimento e o poder interior como objetivos essenciais da nova rotina. Basicamente é isto que eu tinha para vocês, voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me com cordialidade.